Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo, analista, consultor político, Alexandre Bandeira, né? Aliás, até falando em inglês agora, né? Escrevendo para jornal dos Estados Unidos, essa coisa toda, né? Isso é o avanço, né? Seja bem-vindo, Alexandre. Bom dia, Raimundo. É um prazer de novo estar aqui contigo, sem dúvida nenhuma. O que está acontecendo no mundo é que está todo mundo de olho no Brasil, que é sim uma das grandes economias do mundo, que está passando por uma crise institucional, financeira e econômica, e logicamente alguns veículos que têm interesse dentro do Brasil começam a olhar isso com muita propriedade, né? Por isso que a gente tem acompanhado muito junto ao Washington Post e também sobre o canal de Bloomberg, que é um canal americano que trata só sobre economia, essa situação toda de como é que está a crise no Brasil. E isso mostra, né, que a tecnologia chegou a tal ponto que desmente algumas ações do presidente Trump, né? Negócio de ele quer fazer um muro físico. Não existe mais fronteira no mundo, né? Quer dizer, o que acontece aqui, meio minuto depois, a China toda já sabe, o que acontece na China, logo depois os Estados Unidos sabe, quer dizer, não existe mais limites, né? A gente tem um mundo tecnológico, onde não existe passaporte, onde não existe alfândega, não existe fronteira. Aliás, eu acho que isso são ainda elementos arcaicos, porque a gente vive numa civilização global que deveria permitir o livre trânsito de pessoas mundo afora. Da mesma forma que o dinheiro vai e volta, ele dorme num país e acorda no outro, as pessoas também poderiam ter o direito de repente, estar numa determinada localidade e poder viajar para outro país para conhecer uma cultura, visitar aquele país, sem ter que necessariamente passar por toda aquela burocracia, né? Que muitas vezes é constrangedora, né? É verdade, é verdade. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui. Como é que está o Temer? A situação do presidente Temer. O Temer, eu acho que ele está bem, né, do ponto de vista de se manter no poder. Eu não falo do ponto de vista de uma relação com a sociedade, eu não falo nem do ponto de vista de uma qualidade de governo, mas o que se discute muito é se ele cai ou não. É verdade. E a gente observa que ele vem trabalhando intensamente dentro do Congresso Nacional. Ele tem feito política e nisso ele é mestre, né? Tem feito política, tem mostrado o peso do poder, o que é um poder trabalhando efetivamente, um poder articulado com outro poder, que é o poder do parlamento também, com as lideranças dentro do parlamento, né, o legislativo. E uma das grandes provas de que essa articulação está funcionando muito em proveito próprio foi a própria votação da CCJ, que deu mais de 40 votos para ele. E que rejeitou o parecer do Sveita, né? Exatamente. Lógico que existe todo um questionamento sobre troca de pessoas, liberação de emendas, mas a gente sabe que são coisas normais dentro do processo político. Não há nada de novo nisso, né? A questão da liberação de emendas por interesses já aconteceu em Fernando Henrique, aconteceu em Lula. Acontece aqui em Brasília com o Hollenberg. Sem dúvida nenhuma, porque um dos instrumentos de governo é a liberação de dotação do que está previsto dentro dos orçamentos para que o parlamentar ele possa, de repente, exercer algum tipo de atividade executiva dentro das suas bases, né? Se é legal, moral, incorreto, a gente sabe que é legal, né? Pode ser questionado do ponto de vista moral se isso de fato está sendo feito no bem de uma coletividade que é a sociedade ou se está sendo feito em proveito próprio, né? Mas essa discussão eu acho que ela tende a permanecer, até porque a gente já sabe que não vai ser a única denúncia que o presidente Temer vai sofrer, né? Essa denúncia vota-se agora no dia 2 de agosto, ou seja, começa a votar no dia 2 de agosto, depende de um quórum que precisa ter 342 deputados dentro do Congresso Nacional. E aí aí tem que ser o trabalho da oposição. Exatamente. Colocar 342 que votem contra, né? Mas um detalhe aí que é importante, Raimundo, que a gente precisa lembrar. De repente, não votar pode ser importante para denegrir ainda mais a imagem do presidente. Também isso, né? Se você fica com uma acusação em suspensão durante muito tempo, a tendência é de que essa acusação, pelo menos a imagem dessa acusação, se cristalize. Então, ou seja, a gente observou bem o
líder do governo, Romero Jucá, falando sobre que era uma obrigação da oposição colocar agora os parlamentares em plenário, mas eu não vejo muito como isso dessa forma, não. Eu acho que também há interesse do próprio governo de que haja votação e que, se havendo a votação, se barre logo ou se dê prosseguimento de que o Supremo possa investigar o mas presidente, me parece que o que o Romero Jucá, né, falou é no sentido seguinte: olha, quem tem que arrumar 342 votos é a oposição. Nós estamos aqui. Sim. Queremos votar. Sim. Agora, precisa que a oposição venha, né? E a oposição, eu acho que ela já entrou nesse jogo perdendo, né? Porque cheio de basófia, tem emissora de televisão aí que quer derrubar o presidente de qualquer maneira, aí o tempo é que vai dizer por quê, essa coisada toda. Mas tem um fato que me parece que ajudou muito o governo a se rearticular, que é eu não sei se a expressão correta é essa, a inconsistência da denúncia. Né? Quer dizer, a suspeição que paira sobre uma fita apresentada lá pelo Caguete, né? O Joesley, né? Quer dizer, agora todo mundo já sabe que o Joesley foi treinado por um procurador da República e por uma delegada da Polícia Federal para ir à noite no Palácio Jaburu, forçar uma conversa com o presidente, botar assuntos espinhosos toda hora, para depois derrubar o presidente. Quer dizer, a população já sabe disso, porque isso tudo está revelado. Né? Então, eu acho que isso fragiliza muito, né, a postura da oposição, né? Porque a oposição vai pegar o quê agora? Nós temos a tecnicidade da coisa. Né? Ontem mesmo, a própria defesa do presidente Temer requeriu a questão do equipamento onde foi gravado a suposta conversa. Né? A conversa houve de fato, mas a gente não sabe. Dizer, ele quer ver o instrumento que foi usado. Né? Né? Até um direito da defesa, claro, ter acesso realmente ao equipamento, ao inteiro teor. Mas existe uma grande discussão se há interrupção, se há enxerto, se não há enxerto. Já que era um ambiente controlado, era uma situação de uma captura de informações em ambiente controlado, acho que a própria polícia e o próprio Ministério Público deveria se cercar de meios para que não houvessem essas dúvidas todas. Né? Exatamente. Ter um equipamento melhor, ter uma gravação mais correta, ter uma situação que ligasse os 500 mil da mala que foi entregue em São Paulo ao presidente Temer. Então, eu acho que não houve uma certa preparação para que pudesse fazer todas essas conexões. Essas conexões, de fato, elas vão ser desentremadas, se o Congresso permitir, dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas tem um problema, viu, Raimundo? Né? A gente tem também aí a questão da imagem da denúncia. Né? Quando a denúncia é formulada pela Procuradoria e já é divulgada nos meios de comunicação, ela sofre um processo inverso, que é da condenação prévia pela absolvição futura. Exatamente. Ainda mais quando conta com um emissor de televisão, como a gente conta no Brasil, que quer porque quer derrubar o presidente. Né? Deve ser uma questão de hábitos de derrubar presidentes, né? Porque a gente viu recentemente que trabalhou para derrubar a Dilma, né? Agora quer derrubar o Temer, até encontrar alguém que defenda seus interesses, deve ser, né? Qual é o problema de tudo isso? Né? A gente vinha numa situação de uma pequena normalidade, a gente não poderia dizer que ainda era uma normalidade pétrea ainda, mas uma pequena normalidade, com alguns indicadores sendo retomados, indicadores econômicos sendo retomados, e que essa situação, de uma certa forma, colocou esse movimento de retomada em stand-by. Né? E o problema é que isso tirou o foco da ação do governo. O governo que tinha em pauta algumas reformas importantes, né? A gente está falando aí de uma reforma trabalhista que se consolidou agora dentro do Congresso Nacional, mas havia uma reforma importante previdenciária que estava em discussão ainda no nascedouro dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que a agenda dessa reforma previdenciária foi seriamente comprometida, que eram assuntos que interessavam a sociedade, e que a discussão muito hoje está sobre a manutenção da administração central. Né? É preciso que essas pessoas que estão lá, primeiro, mantenham a estrutura de governança que exista,
para depois, só posteriormente, poder fazer um trabalho que se volte novamente para a Quer sociedade. dizer, possa retomar Exatamente. as suas funções políticas. Né? Exatamente isso. Mas só para a gente poder passar para outro tema, eu tive, semana retrasada, conversando com um amigo meu que é delegado da Polícia Federal, e ele disse que considerou muito estranho, mas muito estranho, talvez você tenha explicação para isso, porque eu não tenho, nem ele. Né? Ele considerou muito estranho que a ação controlada tenha sido o seguinte, apenas seguir o tal do Loures, né? Recebendo uma mala onde tinha um dinheiro, mas se a acusação é de que esse dinheiro foi para o presidente, por que não continuaram até a mala chegar ao presidente? Alguma coisa errada Tem com alguma essa coisa mala. nessa história, né? Existem algumas coisas erradas com essa mala, né? Ou seja, primeiro, uma recepção de dinheiro que me parece que não é muito republicana, né? Esse dinheiro foi feito Agora a gente não sabe a quem era esse dinheiro da mala, né? Ou seja, porque ficou guardado na casa do deputado. Da mãe? Não, foi da mãe do deputado, né, velho? Né? Então eu acho que o deputado ele não pediu dinheiro para a mãe dele. Né? E esse dinheiro também ele ficou ali. Pois é, o Janot diz que esse dinheiro era para o Michel Temer, mas ele não prova isso. Aliás, ele não indica nenhuma razão para a gente imaginar que seja. Porque se ele tinha todos os meios, ele poderia continuar seguindo o Loures até a entrada no Palácio do Jaburu com aquela mala. Essa é a minha grande crítica, entendeu? Porque era uma ação controlada, então ela deveria ser de fato controlada do começo ao fim. Exatamente. E ela apresentou algumas falhas, e não me parece que sejam estruturas muito amadoras para desenvolver uma ação controlada. Aliás, tem uma situação ótima, né? Na hora que o tal do Loures sai do restaurante, pega um táxi, olhe bem, ele pega um táxi. O sujeito da Polícia Federal, dizem que era da Polícia Federal, que estava atrás, disse, perdi ele. Deixa. Perdeu? Ué, que história é essa? Está parecendo a história do agente secreto que apresenta crachá. Ué, isso não existe. Entendeu? E a Polícia Federal, ela tem os seus servidores são extremamente competentes. Eles não perdem as pessoas porque alguém pegou um táxi, né? Isso eu achei porque foi a primeira ação controlada que foi feita pela investigação da Lava Jato, e eu acho que ela deveria ter sido melhor trabalhada, até para que a gente não tivesse essas dúvidas que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Que Essas dúvidas que estão sendo são expostas dúvidas que aqui o nosso telespectador tem. Exatamente. A dúvida que está acontecendo no Brasil inteiro, e por quê? Porque uma investigação mal feita ela não deixa rastro, né? Não deixa exatamente. Né? Não deixa vácuo, né? E a gente está observando isso claramente. Condenação do ex-presidente Lula. Veio, né? Todo mundo tinha um certo receio de que essa condenação nunca aconteceria, né? Mas era só uma questão de tempo, né? Ou seja, o tempo da rua, o tempo da sociedade, o tempo do povo, não é o tempo da justiça. É verdade, o Poder Judiciário tem... Porque o Judiciário tem que se precaver de todos os detalhes para que ele possa oferecer uma condenação. Isso seja presidente da República, seja um cidadão comum. A justiça ela precisa de cercar e sempre com o benefício de que, se há alguma dúvida, o benefício é do réu. É do réu, Nessa, o que faz cair por terra aquela ideia de, tal, indúbio pró-societário. Não, é indúbio pró-réu. Pró-réu. Sempre foi, isso é o que a doutrina consagra, essa coisada toda, né? Mas a grande dúvida é o seguinte, será que o tempo da justiça fará com que essa sentença seja reexaminada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região? Se confirmado, inviabiliza a candidatura do ex-presidente Lula. Se não confirmada, e não surgir novas condenações, o presidente Lula poderia ser candidato. Você imagina um cenário com o ex-presidente Lula candidato? Eu acho que é muito provável que isso aconteça. Ele candidato? Ele candidato. Por uma questão muito simples, Raimundo. Né? Ou seja, a própria esquerda não está permitindo que novas lideranças surjam. Né? Foi uma das grandes discussões que a gente jogando teve, em cima mesmo do Lula, né? Depositando as suas fichas no Lula. E uma dessas análises que a gente estava fazendo justamente com o Washington Post era justamente isso. Né? A esquerda está perdendo a oportunidade de criar novas lideranças. De renovar o processo. Exatamente isso.
E por conta disso, você obrigatoriamente precisa participar de um pleito com as lideranças que aí estão. E no caso específico do Lula, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente precisa voltar aos julgamentos anteriores que foram revistos pela 4ª turma no Rio Grande do Sul, né? Todos os julgamentos eles tiveram em torno de 7 a 10 meses para poder ser reanalisado por essa corte. A corte ela não tem pressa, ela vai continuar fazendo isso. Ela vai continuar seguindo o seu tempo. O problema é que quando a gente faz o cálculo de 7 a 10 meses, isso vai dar justamente dentro do período eleitoral franqueado pela Justiça Eleitoral. Então, o que pode acontecer em 2018? Uma grande bagunça eleitoral que possa fazer com que esse pleito de 2018, que seria uma ótima oportunidade de reestabelecer uma nova geração de políticos que venham governar esse país, né? Possa trazer justamente uma grande lambança eleitoral e onde aquele que tiver ali numa situação um pouquinho mais privilegiada, é a situação de que quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Talvez não seja o melhor quadro que venha para o país, mas vai ser uma situação que vai estar armado uma grande confusão eleitoral para 2018 e a gente não sabe o que vai acontecer. Sujeito a chuvas e trovadas. Chuvas e trovadas. Nós ainda teríamos muitos assuntos aqui na pauta, mas já estão me avisando aí que o tempo acabou. É uma pena. É uma pena, né? Mas você já fica convocado para que posteriormente... Porque isso aqui, ó, o ano inteiro vai ser conversa sobre isso, né? Mas olha, Alexandre, quero te agradecer muito, entendeu? Você ter tido esse tempinho para estar aqui conosco. E já fica o convite, né? Vamos ver se nos próximos programas a gente continua aqui, porque a nossa pauta é extensa mesmo. Eu sei que agora você anda falando inglês, tudo bem, que eu acho que você vai evoluir para um dia, quem sabe, escrever para o Time Herald de Piracuruca, grande Piauí, entendeu? Mas aquela história, um passo de cada vez, né? Primeiro você faz um estágio lá no Washington Post, depois você vai... Raimundo, o que eu tenho é só agradecer. O que eu digo sempre é que não é um convite, é sempre uma convocação. A gente está à disposição de você, à disposição do seu programa e, logicamente, à disposição das pessoas que estão em casa aí querendo saber um pouquinho mais sobre esse mundo da política, né? Tá certo. E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e lá atrás, março, abril, nós trouxemos um atleta de karatê. Isso. E hoje nós estamos trazendo um campeão, um medalhista, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo Everson Cordeiro, né? Estamos recebendo aí o Gerardo, né? Que é o nosso professor de karatê e autoridade maior, rapaz. Estamos aqui recebendo o Richard, que lá em março... ou abril, se não me engano, teve aqui no programa e disse que ia buscar umas medalhas lá em Mato Grosso, sei o quê. Eu quero saber se cumpriu a promessa. Cumpri, eu ganhei 2 medalhas, uma de 3º lugar e outra de 2º. Eita, o cara é bom mesmo, viu? Tem palavra, hein? Parabéns pro Richard, né, que realmente veio aqui, já é apresentado para nós como um potencial talento do karatê do Distrito Federal, né, muito bem treinado pelo professor dele. E falava dessa expectativa, né, de conseguir viabilizar a viagem e de chegando lá conseguir trazer as medalhas e de fato conquistou. Parabéns. A gente espera que você tenha condições aí de realmente continuar representando o Distrito Federal nos campeonatos. Queria que você falasse, Richard, como é que foi lá. O nível dos competidores era muito alto, você aprendeu bastante na competição. Qual foi o significado que teve disputar o campeonato lá em Mato Grosso? Na primeira luta, na luta eu perdi. Aí teve a segunda para disputar o 3º lugar, né? Aí eu fiquei com raiva porque eu perdi na primeira. Aí eu fui pra cima do cara e ganhei de 8-3 dele. Olha só. Ficou com raiva? Um combustível motivador, né? Foi. Acabou não conseguindo vencer como você esperava, mas depois, quando você teve a próxima oportunidade, você conseguiu. E aí você teve uma outra luta que você foi pra final, né? Foi. Aí agora a final vai ser lá em Salvador, em outubro. Em outubro. Ah, tá. Mas e essa medalha de prata aí? Essa aqui? É. Essa aqui foi no Catar. Eu ganhei em 2º lugar. Ah, aonde? Catar. Modalidade. Ah, tá, modalidade. Tô pensando que é no Catar lá no... Professor, explica pro fã de esporte que não conhece tanto o karatê o que de fato é o kata. A gente sabe, mas explica como é que é. O karatê é dividido em 2 segmentos, na verdade. É o shiai, comitê, que é a luta em si, e o kata, que é a forma, que faz individualmente.
tá? Que é uma espécie de luta imaginária, né? Seria uma luta imaginária com vários adversários, onde o atleta mostra toda a sua perícia e a sua técnica apurada do karatê no kata, que é individualmente. Que a luta já depende é confronto. E o kata, ele mostra a sua perícia, seu conhecimento, a sua parte técnica. Até a gente diz que o kata é a excelência do karatê, do esporte. Geraldo, me diga uma coisa, como é que é treinar um quase campeão desse assim, né? Porque tem futuro, né? Mas de vez em quando tem que dar uma puxadinha ali, regular, como é que é isso? Não é de vez em quando, não, é sempre. É de vez em sempre. Para se formar um atleta hoje em karatê, campeão praticamente, no rendimento que é o que o esporte busca, é um trabalho árduo. Porque não depende só do atleta, não só do técnico. É uma parceria muito ajustada. Depende muito da força de vontade do atleta. E o técnico, ele entra para ajustar. Mas o Rios, por exemplo, ele é iniciante na competição. Essa competição que ele esteve em Mato Grosso é uma competição que foi muito importante para ele, porque deu direito a ele disputar a final do Brasileiro. Que essa em Mato Grosso, em Rondonópolis, foi classificatória, uma seletiva classificatória nacional. E ele agora está classificado para fazer a final do Brasileiro, que é um marco, né? Porque lá vão se encontrar todos os atletas na categoria dele do Brasil todo. Em outubro vai ser a grande festa para ele. E o Richard, pelo tempo que ele tem, ele vem mostrando um potencial muito grande. E eu, como professor dele, técnico, a gente absorve isso e aproveita. Mas qual a principal característica assim, que você podia destacar nele? A força de vontade. Força de vontade. A garra. Isso é importante. Entendeu? O querer. Porque o atleta ele tem que ter muita garra. Foi o primeiro campeonato dele, assim, um campeonato grande. Então, ele sair classificado já foi uma vitória muito grande. Porque a gente, quanto professor e técnico, não visa sempre a vitória. A gente visa a preparação do atleta. Muito bem. O futuro que a gente busca sempre no atleta nessa idade. Porque a vitória é uma consequência do trabalho dele, do treinamento nosso, dessa parceria. E você parece que já quer ir para Goiânia também? Tem alguma coisa lá em Goiânia? Goiânia já foi em Hidrolândia. Ah, em Hidrolândia. E chegou lá, e aí, como é que foi? Lá não deu para ganhar nenhuma medalha, não. Mas participou bem. Ainda participei. Agora, Richard, de todas essas medalhas que você trouxe aí, qual delas é a mais especial para você? É aquela que você lembra com boa recordação? Qual que é a que você mais gosta? Essas duas do Mato Grosso. As mais recentes? É. A que você gosta mais? Má na memória, né? Bem, quero agradecer muito, viu, Gerardo, a você aí que está preparando esse nosso campeão. Quero ver esse caboclo nas Olimpíadas, nessas coisas todas, hein? Parabéns, entendeu, pelo trabalho. E quando tivermos, né, o campeonato lá em Salvador, né, essa final, aí já nos informa para a gente seguir aí a carreira vitoriosa desse campeão, viu? Para divulgar, né, Raimundo? E ajudar a chamar a atenção do patrocinador, do empresário, do comerciante, se ele precisar de ajuda de patrocínio para poder viabilizar a participação, que a gente possa conseguir fazer essa ponte para que ele consiga, né? Que é importante. É verdade, é isso mesmo. Gerardo, muito obrigado por você ter encontrado um tempinho. Meu campeão, firme aí, hein? E trata de torcer pro Fluminense. Olha lá, cara, torcedora do Fluminense. Não, Fluminense não. Tribuna ali volta já já. Estamos de volta com Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre futebol, né? Aí estamos com a bancada completa, o Alan, né? Tá triste aí, porque o Flamengo parece que deu uma paradinha, né? Tem meu amigo corintiano, Everson Cordeiro, né? Eu tenho a impressão que o nosso programa é o único que diz qual é o time de cada um. Eu também acho que é e isso. Ninguém sabe qual o meu, né? Não. Ninguém River do sabe. Piauí, não é? Não. É o River do Piauí, né? É o River do Piauí. Não, é o River. É o River? É, porque não existe River do Piauí. Porque o River, na verdade, inspirou É. o nascimento do River Plate Verdade. da Argentina. Serviu de Né? inspiração e modelo. E modelo, é verdade. Me diga uma coisa, e
futebol, como é que está aí o Campeonato Brasileiro? Vai começar agora segundo jogo, né, da Copa do Brasil também, né? Isso. E aí? Semana que vem, os times agora vão passar a ter que se dividir entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Jogos de volta. E no início de agosto já volta a Libertadores da América, né? Então isso vai servir para delinear os times que realmente vão conseguir manter o pique da remada no Campeonato Brasileiro, né? Então esse posicionamento que a gente tem no início agora pode ser que seja modificado. O Corinthians pode vir a ter a chance de abrir pontos contra o Grêmio, contra o Flamengo. Mas o Corinthians também está na Sul-Americana, né? Exatamente. Com uma atenção um pouco menor do que os outros clubes estão demonstrando em relação à Libertadores e à Copa do Brasil, mas também é uma competição que pode atrapalhar a priorização do Campeonato Brasileiro. Mas acho que ainda vão ter mudança nesse cenário dos primeiros colocados, até por conta do fechamento da janela de transferência. Enquanto ela não fechar, a gente não vai ter certeza de como os elencos vão permanecer para a sequência do campeonato. O Fluminense mesmo pode perder o Richarlison... Até o Dourado, né? O Dourado o também Henrique tem. Dourado, Scarpa, né? Quer dizer... Está na mira dos clubes Aliás, europeus. o Abel é um herói, né? Porque o time do Fluminense está numa posição razoável, né? Quer dizer, no meio da tabela, com todos os desmanches que estão sendo feitos, né? Quer dizer, toda hora vai embora um jogador, essa coisa toda. Mas é aquilo que eu venho falando há muito tempo. O Abel, ele sabe aproveitar aqueles jogadores que vêm de baixo, os jogadores que são formados no próprio clube. Tanto é que o Fluminense trouxe o Abel por conta disso, para dirigir a equipe, porque ele sabe aproveitar. Por mais que ele perca uma, duas peças, ele sabe repor aquela peça com o que ele tem dentro do clube. E tem dado sorte, né? Porque a molecada tem subido e tem correspondido, né? Esse Wendel, por exemplo, uma grata surpresa, né? E que também provavelmente pode sair também. O Richarlison, o Fluminense recusou várias propostas do exterior, né? Aliás, é uma coisa que o futebol brasileiro tem que tomar cuidado, né? Ele tem que parar de ser apenas ponto de passagem de jogador, né? Quer dizer, o futebol brasileiro produz craques sempre, né? Em larga escala, mas tem que parar de ser exportador de pé de obra, né? Principalmente no início de carreira, quer dizer, Vinícius Júnior aí, né? 3 temporadas. O Vinícius Júnior, por exemplo, moleque de 16 anos de idade. Eu até comentava em off com o Everson aqui que o Vinícius Júnior, para mim, se não tomar cuidado, ele vai ser mais um que vai sumir e o Real Madrid vai se arrepender de ter contratado pelo preço que contratou. Porque não sabem trabalhar o futebol que o moleque tem. Verdade. Entendeu? Me diga uma coisa, e o Corinthians vai ser campeão? 15ª rodada, você tem como dizer isso? Acho cedo para poder cravar isso, né? Como a gente disse, tem uma janela de transferência que pode levar o Guilherme Arana, que pode tirar jogadores importantes. Que tem sido a diferença no Corinthians. Grande jogador ali na lateral esquerda. Então, os outros clubes também podem perder jogadores. Então, acho que o momento mais adequado para a gente fazer uma projeção dos, de fato, favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro é depois do encerramento dessa janela de transferência. Você tocou num ponto importante aí, Everson. Você falou que o Corinthians pode perder o Guilherme Arana, entre outros, mas também os outros clubes podem perder. Então, eu acho que o nível de diferença entre os clubes vai ficar a mesma coisa. Verdade. Eu vejo hoje o Corinthians, ele tem 6 pontos à frente do Grêmio. Eu vejo o Corinthians hoje, coisa que há poucas rodadas... Até amanhã, né? Porque amanhã vai perder o Fluminense, né? Não sei, vamos ver o que vai acontecer, não né? Sei. É porque você não entende futebol, torce pro Flamengo. É claro que você não sabe, quem sabe sou eu. Que torce pro Fluminense, né? Quem torce pro Fluminense sou eu. Eu queria, eu acho que a gente tem pouco tempo, antes de encerrar, eu queria lembrar que hoje à tarde nós temos Ceilândia, né, na Série D. No Abadião, um jogo importante contra o América de Natal, às 16 horas. Tá? Oitavas de final, daqui 4 partidas nós poderemos ter um time de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Então acho importante o torcedor comparecer. E é engraçado, o Brasiliense é o campeão, mas... mas só disputa o ano que vem, né? Pois é, mas quem pode subir é o Ceilândia, né? Quem não puder ir ao estádio Abadião, 4 da tarde, acompanhar o Ceilândia, preferência que vá, pague o ingresso para incentivar o time do DF nessa busca para ir para as quartas de final, pode assistir na TV fechada, o Esporte Interativo vai prestigiar o futebol do DF, transmitindo tanto o duelo de ida, Ceilândia e América de Natal, quanto o da volta, que vai acontecer na semana subsequente, numa sexta-feira, 9 da noite. Bem, então, para encerrar agora, quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, né, telespectador do Tribuna Livre, que sempre nos honra aí com sua audiência, com sua paciência, né? E relembrando que ontem, dia 21 de julho, o Fluminense
maior legenda do futebol nacional, completou 115 anos. 115 anos de glória, entendeu? 115 anos de fair play. Você sabe que o Fluminense sempre foi tudo isso, né? Estão mandando eu acabar o programa, entendeu? Aí eu vou pedir, toca o hino do Fluminense aí em homenagem a esses torcedores tricolores. E sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao